Olá, irmãos e irmãs, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro de Reis e no estudo de hoje nós vamos ver a política administrativa de Salomão. Para isso, peçamos que a Trindade Santa nos abençoe, nos ilumine, nos clareie a mente para entendermos bem o projeto de Deus vezes o projeto dos homens. Que o Pai e o Filho e o Espírito Santo nos abençoe neste estudo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu positivinho, um comentário e compartilhe com amigos. Se você já é assíduo no nosso canal, compartilhe com seus amigos, faça um comentário e deixe um joinha. Isso muito nos ajuda. O capítulo 4, em continuidade ao capítulo 3, ele vai falar da formação da corte. Como que Salomão vai mudar a corte para que ela possa estar mais afinada com a sua política. Aqui precisamos entender. Primeiro, Davi não fez um governo durante os seus 40 anos de reinado totalmente voltado para a cobrança de impostos. Ele deu os inícios do sistema tributário. Salomão, não podendo mais expandir o território, ele é obrigado a cobrar impostos. Mas a corte, a estrutura de governo que Salomão vai montar é muito maior do que a que Davi tinha feito. Então vai precisar de mais dinheiro, de mais comida para se manter no poder. Quando você abre sua Bíblia no capítulo 4, versículo 1, está assim: o rei Salomão reinava sobre todo Israel, e esses eram os seus principais chefes: Azarias, filho de Sadoc, sacerdote; Eliofere e Aías, filho de Cissa, secretário; Josafá, filho de Eliú. E aí ele vai citando Banaías, Sadoc, Azarias, Abude, Aizar, Adorã, todos chefes de algum serviço importante, tipo sacerdote, secretário, chefe do exército, arauto, prefeito, o rei, sacerdote pessoal, familiar do rei, para poder dar as dicas, um conselheiro próximo, e chefe da corveia, o tal de Adorã. Na sequência, já do versículo 7 a versículo 20, nós vamos ter que Salomão implantou uma política de 12 prefeituras. No texto, Salomão tinha 12 prefeitos, 12 é o símbolo da totalidade, e sobre todo Israel, que proviam o rei e sua casa, cada um cuidava do abastecimento durante um mês do ano. Ou seja, são 12 tribos, são 12 prefeitos, cada um pagando um por mês, certo? Errado. As 11 tribos do norte pagavam 12 impostos, e a tribo do sul, Judá, tinha muitos privilégios e regalias. Lembra que Davi já tinha uma opção muito forte pela tribo do sul em detrimento das tribos do norte? Salomão continua isso. Adonias poderia mudar isso daí, mas não conseguiu se promover na sucessão. Perdeu a batalha sucessória. Salomão concentrou mais privilégios para a tribo do sul, explorando mais as tribos do norte. E aí vai contar do versículo 8 até o versículo 20, os nomes dos prefeitos, que você pode ler, porque são só nomes e qual tribo que eles vão ficar. No versículo 20, a população de Judá e Israel era grande, tão numerosa como a areia que está na praia do mar. Comiam, bebiam e viviam felizes. Será? A gente vai perceber que Salomão, ele tinha uma necessidade muito grande de alimentos para alimentar as tropas. Ele tinha que pagar o soldo, de qual vem a palavra soldado, então é o salário do soldado, é o soldo. Ele tinha que comprar armamentos, ele tinha que construir estábulos, ele tinha que fazer a estrutura rodar. E o povo tinha que pagar. Nós vamos ver, já no capítulo 5, a quantidade de bens que a população tinha que dar como imposto. Fora isso, nós temos Adorã, que era chefe da corveia. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Imposto. O povo pegava uma parte da produção e dava para Salomão.
Corveia era um trabalho que eles tinham que dar de forma compulsória. Poderia ser um dia por semana, então você trabalha 6 dias, eles faziam uma escala 6 por 1, porque no sábado não trabalhavam, um dia para o rei, podia ser 2 dias, podia ser 4 dias por mês, podia ser uma semana toda, conforme as necessidades do rei. Então eles davam impostos para o rei em víveres, em comida, por exemplo, e davam trabalho para o rei, deixando de trabalhar na sua própria terra, trabalhando menos, produziam menos, pagavam impostos, sobrava quase nada. Aí vocês vão me perguntar, meu Deus, o povo era muito explorado? Muito. E existia algo que Salomão tinha que fazer para que o povo não se rebelasse. No tempo dos juízes, até no início do governo de Saul, nós vamos ter uma teologia explicada para o povo que falava do reinado de Javé. Ou seja, Javé é nosso rei. Nós vamos ter muitos salmos falando que Javé é o nosso rei. Quando Davi entra, ele começa a falar de uma teologia da filiação divina. Davi é o escolhido de Deus. Salomão, para justificar essa grande exploração que ele vai fazer, que nós vamos ver muito bem no vídeo que vem, ele vai falar da teologia da filiação divina, que fala para nós o seguinte, por exemplo, Provérbios 29:14. O rei que julga os indefesos segundo a verdade terá seu trono para sempre. Porém, em todo o governo do Salomão, nós não vemos ele promovendo a justiça, a não ser naquele sonho inicial para justificar. Depois nós só vemos a riqueza e o luxo e a exploração de Salomão, que culmina, após sua morte, no processo sucessório, que vai ser simples, Roboão, seu filho, na divisão entre as tribos do norte com a tribo do sul. E se nós pegarmos, nós vamos ter muitos textos falando exatamente do rei como o filho preferido de Deus. Por exemplo, nós já vimos o Salmo 72. Ó Deus, concede ao teu rei julgamento e a tua justiça ao filho do rei, que ele governe teu povo com justiça e teus pobres conforme o direito. Porém, a exploração sobre os pobres aumenta. Como que o rei justifica isso? Falando assim, eu sou filho de Deus. Foi Deus que me deu a inteligência. Foi Deus que me deu a riqueza. Foi Deus que me deu a sabedoria para fazer tudo isso. E continua. Montanhas e colinas, trazei a paz ao povo. Com justiça ele julgue os pobres do povo. Salve os filhos do indigente e esmague seus opressores. Neste momento com Salomão não existe grandes perigos externos. Davi tinha dado uma limpada na fronteira, principalmente contra os amonitas e outros povos que sempre estavam tentando invadir as fronteiras de Israel. Salomão, gozando de uma paz externa, vai provocar uma verdadeira guerra interna de impostos, onde o povo vai trabalhar para pagar os impostos, os luxos de Salomão, que nós vamos ver que não são poucos, mas eu estou fazendo exatamente o que Deus quer. E se olharmos bem, não. Salomão está explorando o povo. E o projeto de Deus, tão bem defendido durante o período de juízes, era para que Javé reinasse. E Javé não cobrava impostos. Diferença grande. Mas quando você inverte os valores e explica as coisas de forma errada para o povo, quem não entende acha que é vontade de Deus. E Salomão explora isso. Tanto que uma das suas grandes atitudes vai ser qual? Construir um templo magnífico, tirando todos os cultos descentralizados, trazendo tudo para Jerusalém e falando assim, é aqui que se cultua Javé. Quando eu abrir o templo, vocês entram. Quando eu fechar, vocês não podem mais entrar. E os sacerdotes, todos funcionários públicos de Salomão. Então, precisamos bem entender para que possamos refletir que aquilo que às vezes corre por aí, Deus deu sabedoria para Salomão, não foi usada de maneira certa. Caminhemos juntos, pensando sobre como nós fazemos com os dons que Deus nos deu. Paz e bem!